Daniel 11, verso 2, trata da Medo-Pérsia, o reino equivalente que aparece nos peitos de prata da estátua, no urso e no carneiro, né? A Medo-Pérsia foi um reino que durou de 539 a 331 a.C. O anjo revelou também o próximo reino. O próximo reino seria a Grécia, e nós vimos que esse período aparece nos versos 3 a 15 do capítulo 11. E ele está relacionado com o ventre de cobre lá na estátua, com o leopardo em Daniel 7 e agora um bode em Daniel capítulo 8, com mais detalhes, né? E os chifres que aparecem ali na cabeça desse bode, lembrando sempre que o dragão, o Satanás, está por trás desses reinos. É uma guerra de anjos que influenciam esses reinos e Deus vai controlando a história. A Grécia durou do ano 331 a 168. Então, dentro desse período é o que está os versos 3 ao verso 15. Mas esse reino também passou e veio o reino de Roma, Roma pagã, o período em que foi dominado ali pelos imperadores, né? Equivalente às pernas de ferro, a um animal terrível, espantoso, a um chifre que surge ali, né? Na visão do bode, né? E esse período foi um período longo em que Roma pagã dominou sobre a terra. O período é do ano 168 a.C. a 476 depois de Cristo. E colocamos então nessa linha, nesse gráfico, que aí você tem uma visão panorâmica de como o dragão vem atuando e como o anjo já sabia o que ia acontecer, não é? Daniel 11, 2, Medo-Pérsia, Daniel 11, 3 a 15, Grécia, Daniel 11, 16 a 20, Roma pagã. E o tempo também foi caminhando, né? Começamos lá no ano 539 e vai passando pela Grécia, 331, e chega em Roma, de antes de Cristo passa para depois de Cristo, ano 476. E quando você coloca essas profecias juntas, você percebe como tudo foi se cumprindo à risca, né? O que o anjo falou? Que a palavra era verdadeira e trata de uma guerra prolongada, está em Almeida, na versão Almeida corrigida, né? Mas na versão Almeida revisada fala de um grande conflito, na nova versão internacional fala de uma grande guerra, na versão católica fala de grandes lutas, na uma outra versão que eu já li aí, né? Uma guerra prolongada, mas sempre uma guerra, uma batalha, e essa guerra continua até os dias de hoje. A guerra prolongada, e agora chegamos no período de Roma papal, e colocamos na nossa linha do tempo Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, a estátua e os animais que aparecem em Daniel 7, chega um momento em que nós estamos com os países divididos, Roma se divide ali, né, nos pés da estátua, mas tem na profecia dos animais, depois da divisão dos 10 chifres na cabeça daquele animal terrível espantoso, o período do chifre pequeno. Esse período, que foi do ano 538 ao ano 1798, é o período de domínio da Igreja Romana medieval. Esse período de Daniel 11, dos versos 21 ao verso 39. O anjo está falando desse período, o período do chifre pequeno. Você deve se lembrar que esse período, esse poder, teria o seu poder restaurado após o golpe que recebeu em 1798. De acordo com Apocalipse 13, esse poder seria restaurado e continuaria até o fim dos tempos, tendo papel importante nos últimos acontecimentos. Está em Apocalipse capítulo 13. Então vejam vocês, em Daniel capítulo 2, não é detalhado, mas aparece no período ali dos pés da estátua, no período dos pés divididos. Daniel 7 é simbolizado pelo chifre pequeno. Em Daniel 8, simbolizado por um chifre pequeno que cresce para o sul e para o oriente e atinge o príncipe da aliança. É impressionante. Você tem um panorama geral das profecias de Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e 9 e Daniel 11 e 12. E a gente vai colocando, comparando aí uma ao lado da outra e vendo como Deus tem conhecimento do futuro e ele contou isso, revelou isso a Daniel através do quê? Através de um anjo, através das profecias da Bíblia. Mas depois de Roma vinha mais um período em que seria dominado por Roma papal. Esse período que vai do ano 538
a 1798, e eu dei o título de Roma Papal em Israel, porque vocês viram que havia uma guerra ali, né, no período das Cruzadas, né? Lembrando sempre que ao norte, o poder do norte, como eu disse para vocês, agora está o Vaticano, ao norte de Israel, e o poder do sul seriam os árabes, o islamismo. Nós vimos o período das Cruzadas ali, né? E nós estamos aí, então, em Roma Papal. Roma Papal, eu disse, vai do capítulo 11, verso 21, ao verso 39, mas a gente não terminou. E nós começamos a estudar aí esse período de Roma Papal. Mas sabe, Roma pagã e Roma Papal, eles se misturam em seu princípio, vocês viram? Então nós temos aí Roma e Roma Papal, em Daniel 11, 21 a 22, e Roma Papal já entrando também em Daniel 11, 23 e 24. Portanto, o papado medieval cresce e se fortalece a partir de uma posição inicial de insignificância, lá no verso 23, estabelece tratados baseados no engano, no verso 23, e saqueia os ricos de modo a poder recompensar seus amigos de um modo tal que jamais havia sido visto antes, já no verso 24. Daniel 11, 23 a 30 trata de um outro tipo de campanha militar. Essas campanhas são dirigidas pelo papado, que é representado em Daniel 11, 23 a 30 como o rei do norte, ou no capítulo 8 como a segunda fase do chifre pequeno. E nós vimos que esse período era o período das cruzadas, né? Daniel 11, 25 a 30. Eu coloquei para vocês que esses versos antecipam o tempo das cruzadas. Elas se iniciam nos dias do Papa Urbano II e a meta era libertar a Terra Santa, Israel, dos muçulmanos, o poder do sul, deixando a terra livre para os peregrinos cristãos. Daniel 11, 25 a 30 trata das cruzadas, ainda é Roma Papal, mas agora influenciando as cruzadas e numa guerra entre os cruzados e o islamismo. E Israel no meio, no meio de toda a problemática, né? Um grande salto no tempo. Ele diz assim: parece haver um grande silêncio entre o período da vida e morte de Jesus Cristo e o tempo das cruzadas. Mas há ações romanas que assinalam, sem dúvida, o poder apóstata, que se sentou no trono vago dos Césares, na cidade das 7 colinas. Aquele que se apresenta como conquistador com pouca gente, no verso 23. É um eco direto da pequenez inicial do chifre que subiu entre os 10 antes de arrancar os 3, em Daniel 7, verso 8. E é também uma referência ao chifre pequeno na sua origem, de Daniel capítulo 8, 9, que com astúcia e engano prosperou grandemente, Daniel 8, 25, que se repete em Daniel 11, 23. Na verdade, tudo isso é história hoje em dia. O anjo antecipou isso a Daniel. Então nós temos aí esse poder do norte, o Vaticano, atacando ali a região ao sul de Israel, né? Os árabes ali, os muçulmanos que dominaram durante um período ali Jerusalém, né? As cruzadas se iniciaram com o Papa Urbano II, e esse é o período que ele foi Papa, né? 1088 a 1099, mas continuaram com os papas seguintes: Eugênio III, do ano 1145 a 1153, Gregório VIII, em 1187, Clemente III, 1187 a 1191, Inocêncio III, 1198 a 1216, e Gregório IX, 1227 a 1241. Foram papas que estimularam as cruzadas, mesmo sabendo quais seriam os prováveis resultados. A natureza religiosa dessas guerras é manifestado no oferecimento de indulgências e os benefícios que o papado oferecia a cada soldado que se envolvia nessas batalhas. É impressionante ver como o quadro profético é mostrado a Daniel neste aspecto, pois Gabriel conta como o papado iniciaria as cruzadas, lá no verso 24 e 28, e também mostra como elas terminariam, nos versos 29 e 30. Toda essa atividade das cruzadas ocorreram sob a proteção do papado em Roma. Cada cruzada tinha início com uma comissão do Papa.
Se tornar um cavaleiro em um exército das cruzadas era conhecido como tomar a cruz. O principal objetivo desses cruzados era religioso em sua natureza e dirigido pelo papado. Os soldados podiam obter indulgências em virtude de terem lutado em uma das cruzadas. Daniel 11, 23 a 28 descreve como esse tipo de atividade se iniciou. E Daniel 11, 29 a 30 descreve como terminou. Tudo ocorre sob a direção da segunda fase do pequeno chifre de Daniel 8, conhecido nessa parte do capítulo 11 como o Rei do Norte. E agora vamos ver aqui o verso 29 e 30. Diz assim: no tempo determinado tornará a avançar contra o sul, e não será nessa vez como foi na primeira. Aí já é o final, né? Nós vimos como tudo aconteceu naquele final, né? Houve uma guerra final ali e a última cruzada realmente foi um caso terrível. Porque o finalzinho mostra a mudança de atitude do papado. Olha aí, no final do verso 30 diz assim, que se indignará contra a santa aliança e fará o que lhe aprouver, e tendo voltado atenderá aos que tiverem desamparado a santa aliança. Ou seja, o papado agora inicia a perseguição contra o povo de Deus, o povo remanescente de Deus. Novamente, Roma Papal tentará avançar para o sul da Palestina, região de Israel, mas não terão sucesso como tiveram anteriormente. Essa batalha ocorrerá no mar e serão vencidos por navios que virão de Quitim, do ocidente. Com isso, Roma Papal passará a perseguir o povo de Deus e a ajudar aqueles que não estão ao lado de Cristo. E eu tenho dito aqui, profecia, história escrita antecipadamente.